E vamos de palavras abençoadoras? Então vamos lá. Livro de Josué, capítulo 1, do versículo 5 em diante. Diz assim: Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Bom, essa palavra aqui, ela relata sobre uma situação no qual Moisés, ele direcionava o povo por um caminho do qual uma promessa Deus tinha feito do seu povo herdar uma terra prometida, que era a terra de Canaã. Porém, devido à dureza do coração do próprio povo, Moisés acabou em um pequeno momento ali se irando, e quando Deus falou para ele tocar na rocha, para que da rocha saísse água, para que o povo mesmo bebesse, Moisés estava meio que um pouco irado e tocou na rocha com uma certa agressividade a mais, Então Deus, permitiu que Moisés não tomasse posse da terra prometida, terrenamente falando e tal. E Moisés veio a falecer. Mas toda a promessa de Deus, ela sempre é cumprida. Deus, ele não promete algo que seja cumprido pela metade, jamais. Assim é com o seu povo, assim é para com a sua vida, para com a minha vida. Se Deus te prometeu algo, se você sentiu algo no seu coração que é da parte de Deus, saiba que esse algo se concretizará, acontecerá. Mas também vai do quê? Vai da sua fé em dar continuidade naquilo que Deus outorgou, colocou na sua mão, certo? Então, para dar continuidade ali para aquele povo herdasse aquela terra, Deus precisou levantar um sucessor. E esse sucessor foi Josué. Deus, quando ele chama Josué, ele fala, meu servo Moisés morreu, e eu preciso dar continuidade para que a terra que eu prometi a seus pais, ao meu povo, eles venham herdar. Imagina, você de repente é um servo, está no meio da multidão, e vocês têm um líder, esse líder ele vem a falecer, ou por algum motivo ele não pode mais liderar, e Deus ele te escolhe. Ele fala, vai lá, você vai reger agora, você vai levar meu povo, você vai direcionar o caminho para aqueles ali. E aí? Você acha que Josué não tremeu na base? Lógico que tremeu, Mas porém, em várias ocasiões aqui, nós vemos Deus, ele quando nos chama, todos nós temos um chamado perante Deus, e nós temos que entender, nós temos que ter a percepção para que nós venhamos trabalhar em cima disso, para que esse chamado se cumpra de uma forma, digamos assim, de uma forma especial, abençoadora, de uma forma, majestosa, no sentido do que nós temos que fazer, que seja feito com excelência, digamos assim, Então Deus, ele nos dá as ferramentas certas. Quando ele nos chama, ele sabe do nosso potencial.
e Ele também nos capacita para aquilo que Ele nos chamou. E aqui Josué ele foi chamado, né? Foi convocado por Deus para que fosse o sucessor de Moisés. E a gente vê uma das coisas que Deus ali ele falou muito para Josué. Nós vemos aqui no versículo 6: esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Mais uma vez Deus fala aqui no versículo 7: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Olha só a importância da palavra de Deus em nossas vidas. No versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para que sejamos bem-sucedidos, nós precisamos levar em consideração o poder da palavra, o poder das palavras, ou seja, o poder da palavra de Deus, que é a própria palavra que nos traz vida, o livro da vida, né? E as palavras que nós também proferimos têm muito poder. Se nós falamos muito palavrões, palavras de baixo calão, palavras que, atraem somente coisas negativas, no mundo espiritual isso tem poder. Assim como quando nós falamos palavras abençoadoras, se espelhamos nas palavras da Bíblia, naquilo que Jesus deixou, nós iremos abençoar, por onde quer que nós andarmos, será abençoado, independente das circunstâncias, das lutas, dos obstáculos que surjam, mas a vitória é certa, quando nós acreditamos piamente nessa palavra aqui, ó, certo? Que é um manual de vida. Isso aqui, nos ensina a viver plenamente, mesmo com todas as intempéries que aparecem em nossas vidas. Eu falo por experiência própria. Quando eu me converti a Jesus, ao Evangelho, mudei de trajetória, digamos assim, eu tinha conseguido um emprego, um bico, no qual eu tinha que fazer uma segurança, cuidar de umas máquinas, dos maquinários e tal, e não podia dormir. E naquela ocasião, o que eu fazia? Eu peguei a Bíblia, cheio de sede de conhecer mais e mais, e comecei a meditar na palavra de Deus, assim como está escrito aqui, como ele falou para Josué, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu meditei dia e noite, e eu vou ser sincero para vocês, foi uma das fases da minha vida do qual mais eu cresci, mais evoluí, mais progredi, em todos os sentidos, em todos os aspectos. A palavra de Deus me trouxe um conhecimento vasto de coisas que nós usamos nessa vida. Aguçou os meus pensamentos, minha inteligência, e assim eu pude viver com mais sabedoria. E foi daí que veio a força maior para eu resistir às lutas que viriam adiante. Sabe? Foi através da leitura da palavra de Deus. Foi a fase que, creio que ali, Deus me alicerçou. Como diz na sua própria palavra, que ele é o nosso baluarte, né? Aquela estrutura forte, onde há duas colunas extremamente fortalecidas, e quando você está firmado nesse baluarte que é Jesus, que é a palavra de Deus, como ele falou aqui, Deus falou com Josué, sabe o que acontece? Ninguém te poderá resistir, no versículo 5. Seja quais os seus planos, quais suas metas, seus objetivos, você vai enfrentar barreiras, só que nada poderá te resistir.
independente das barreiras, independente dos invejosos, independente da maldade que há no coração dos invejosos e muitas outras coisas mais, você continuará seguindo. As barreiras ficarão para trás, os obstáculos ficarão para trás, você passará por outros que virão adiante. Os invejosos e maldosos ficarão para trás, isso é fato. E você continuará seguindo, com fé em Deus, se você seguir os preceitos de Deus. Quando nós entendemos o que Deus quer, simplesmente que tentemos obedecer a sua palavra. Somos humanos, somos falhos, como eu sempre falo. Porém, só pelo fato de tentarmos de coração, Deus ele sabe porque ele sonda e conhece nossos corações. E quando nós tentamos de coração seguir os seus mandamentos, os seus preceitos e a sua palavra que está aqui, ele nos guia, ele nos direciona e nos fortalece para que venhamos superar tudo que vem pela frente, independente, sabe? Então, que entendamos uma coisa. Josué teve o chamado de sucessor, mas não existe somente esse chamado, né? Uns são chamados para evangelistas, outros são chamados para cumprir missões árduas, missões dolorosas, porém que tudo tem suas consequências. Aquele qual muito é dado, muito será cobrado. É tudo na proporção, é tudo na medida. E Deus ele conhece cada um. Ele sabe o quanto ele pode colocar de capacidade no peito, no coração, na alma de cada um. Então que nós venhamos entender o nosso chamado. Muitas das vezes nós somos sucessores sem ao menos entender que estamos sendo. Você às vezes é sucessor na vida de algumas pessoas que às vezes eles tinham um norte e perderam esse norte. Um pequeno exemplo, às vezes um moleque novo ali que ele tinha um pai, perdeu seu pai, e de repente você começa a trocar umas ideias com aquele moleque e ele te tem como uma figura paterna e você está ali aconselhando, você está, sabe, instruindo. Você não sabe o quão valoroso isso é, o quão importante você está sendo na vida daquele jovem. Porque você está cumprindo aquele papel da figura paterna do qual ele não teve, certo? Se você está fazendo de coração, glória a Deus por isso. Porque aquele jovem será abençoado, será salvo, você também será abençoado, será renovado, sabe? Quando nós intercedemos por outro, quando nós entendemos que nós somos chamados, o chamado principal nessa vida é para que sirvamos, que vamos servir ao próximo, com amor, com dedicação. Quando entendemos que estamos nessa vida para servir, sabe, nós somos ricamente abençoados, somos servidos também. Porque Deus nunca desampara os seus. Assim como ele ordenou Josué para que fosse sucessor, para que seguisse adiante, para que ele se esforçasse, para que ele não temesse, assim ele fala comigo, ele fala contigo. Continue seguindo em frente, filho. Tá difícil, filho? Tá difícil, tá pensando em desistir, né? Eu sei disso, mas não desista. Não desista. Continue. Siga em frente. Porque assim como eu fiz com Josué, eu farei contigo. Pois aqui, no versículo 9, novamente, Deus ele disse assim: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que você quer mais da parte de Deus? Ele fala. Ele é contigo. Ele é comigo. Assim como foi com Josué, com Moisés, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os homens de Deus, com Davi. Falando de Davi, o próprio salmista, ele diz o que? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum,
porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado, me fortalece. Deus é tremendo, Deus é poderoso, Ele nos fortalece. Então, como diz aqui, Deus é contigo, por onde quer que andares. Seja no vale da sombra da morte, se você está se sentindo assim, seja um lugar onde você está sendo odiado por muitos, ainda que seja assim, Deus, Ele é contigo. Por mais que você esteja pensando, poxa, Deus me abandonou, ou será que Deus existe? Deus existe, Deus é real, Deus é fiel, Deus é poderoso, Deus é soberano. Ele é a força suprema do amor. E Ele pede para mim e para você uma coisa somente, tão somente: não desista. Não desista dos seus sonhos, da sua vida, da sua família, em busca de uma melhora para os seus. Não desista. Siga. Porque o que tiver que ser, será seu, meu filho. Você foi designado. Certo? E você cumprirá com o seu chamado. Uma coisa tão somente: não desista por mais que esteja difícil ao extremo. Continue com fé, pois assim como Josué, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, porém tende bom ânimo. Eu venci o mundo, vós também vencereis. Amém? Essa é a mensagem aí, né, que eu trouxe da parte de Deus. Espero que todos que estejam ouvindo aí sejam ricamente abençoados mais uma vez. Glórias a Deus.